Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje nós iremos falar de um tema que está escrito no livro de Efésios. Hoje nós iremos meditar na passagem nesse versículo no livro de Efésios. E antes de eu começar, eu peço para você agora mesmo que nos ajude a crescer, a divulgar o Evangelho de Cristo para outras pessoas. Alessandra, e como eu faço para ajudar a crescer este canal e através do crescimento possa ir mais longe a palavra de Deus? Através do seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e também você pode compartilhar com outras pessoas e assim também você pode também deixar os seus comentários. Amém? Então vamos meditar hoje nessa passagem que está no livro de Efésios, que é uma passagem muito bonita, e para mim é uma das orações mais importantes que o apóstolo Paulo fez, na carta de Efésios. Então, para mim a primeira oração mais importante é aquela que você faz de acordo com o seu coração, com o coração aquebrantado, e a sua oração mesmo sincera vai furar o teto do céu. Claro que o Senhor deixou uma oração importante, que é a oração do Pai Nosso, para mim é a mais importante, e depois essa oração de Efésios, que é uma oração que nós devemos ter ela, no nosso dia a dia. É uma oração que eu pratico todos os dias, porque é uma oração da qual eu gosto, claro, e também a oração do Pai Nosso. Então vou pedir para vocês, agora mesmo, abra suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 17. E vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer através dessa palavra. Então diz assim: para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos. Capítulo 18. Então, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos. Então, essa passagem que está no livro de Efésios, que nós vimos, Efésios capítulo 1, versículo do 17 até o 18, é uma oração que Paulo fez, nesse livro de Efésios. Então, essa oração foi uma oração importante, foi uma oração que, quando Paulo fez, realmente ele estava inspirado, pelo Espírito Santo. E é uma oração que nós devemos praticá-la, porque essa oração ela tem muito poder nos seus efeitos. Essa oração é uma oração forte, então nós devemos praticar e ter ela dentro do nosso coração, E nós devemos pedir todos os dias, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, dai-nos, Senhor, sabedoria e revelação. Abre os olhos, Senhor, do meu entendimento, para que eu possa saber e reconhecer qual é a minha chamada, qual é a minha vocação, para que eu não venha perder tempo com outras coisas, para que eu não venha perder tempo e para que eu não venha me distrair. E abre os olhos do meu entendimento para que eu possa saber e reconhecer quais são as riquezas que já me pertencem no mundo espiritual. Então essa é a oração, que está escrito no livro de Efésios, que é uma oração muito importante, que é uma oração onde nós pedimos sabedoria e revelação. Essa oração também você pode fazer não somente para você, mas também você pode fazer para outras pessoas, para uma pessoa que você queira fazer, para o seu esposo, para o seu cônjuge, para a sua família, para alguém específico. Então aqui eu venho trazer para você, através dessa oração, um tema importante, que é o tema do chamado, o tema da vocação. Como está escrito aqui no versículo 17, abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa saber qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, para que eu não venha perder tempo com outras coisas, Nós sabemos que o chamado é para todos, porém, nem todos são escolhidos.
Por quê? Porque num chamado, o Senhor, ele vai escolher. E todos são chamados, mas nem todos foram escolhidos. Por quê? Porque quando o Senhor chama, né, a pessoa vai ter que entender que ela vai passar por um processo, né? Que é o processo do quê? Do teste. Nós sabemos que o Senhor, ele nos testa todos os dias. Ele testa o seu coração. Porém, é verdade que Satanás, ele tenta para você cair. Mas Deus, ele testa todos os dias para os conhecer e saber o seu coração. Claro que ele nos conhece porque ele é onisciente. Porém, isso faz parte do processo. E aí o Senhor te escolhe. Primeiro ele chama e ele escolhe a partir do momento que você passou nos testes, pelo processo. E nem todo mundo está disposto a passar pelo processo. Nem todo mundo tem a paciência de passar pelo processo. Por quê? Porque o processo, ele dói. O processo, ele machuca. O processo, ele desmotiva. O processo, ele magoa. E nem todo mundo está adequado ou adepto para passar por esse processo. O processo dos testes. Queira seja no chamado, né, para a obra do Senhor, ou queira ser para o chamado, para você ser mãe, para você ser um dentista, para você ser um doutor, para você ser um farmacêutico, não importa, porque o Senhor diz na sua palavra que todos são chamados, mas nem todos serão escolhidos por causa disso, por causa do processo e os testes que a pessoa vai ter que passar. Porque se você não é capaz de passar pelo processo, você também não é digno de receber as promessas de Deus para a sua vida. Os planos que o Senhor tem para a sua vida. Ah, Alessandra, me explica isso aí um pouquinho mais, que eu não estou entendendo. É isso mesmo. Todos nós iremos passar pelo processo. Muitos também chamam, né, que você vai pagar o preço. Então, assim, nós não devemos ter medo de pagar preço. Por quê? Porque o processo não é para ti, como diz, não é para você ficar desmotivado. Quando você está passando pelo processo, você está sendo testado, você está passando pelo processo, aquele processo ali é para te fazer crescer espiritualmente. Aquele processo ali é para te fazer amadurecer. Aquele processo é porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Então, nós todos vamos ter que passar pelo processo. Ou queira você chamar, né, pagar o preço. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, cuidado, porque se tu escolher esse caminho, ou se tu tomar essa certa atitude, você vai pagar o preço. Então, assim, não aceite pessoas que falem, né, através do inimigo, para você, sobre o pagar o preço. Por quê? Porque, na verdade, pagar o preço, todos nós temos que pagar o preço. A partir do momento que você mora nessa terra, a partir do momento que você toma uma decisão, né, ou a partir do momento que você tem uma atitude, então você vai pagar o preço, você vai pagar as consequências da sua atitude, né, das suas escolhas. Então todos nós iremos pagar preço por alguma coisa. Porém, não deixemos que pessoas venham dizer para você, cuidado que o preço é caro, cuidado para pagar o preço. Porque nós iremos pagar o preço mesmo na obra do Senhor ou mesmo fora dela. Na sua vida pessoal, você vai pagar o preço de alguma coisa. A questão que eu estou aqui a falar é que nós devemos ter sabedoria e revelação, como está escrito no livro de Efésios, para entender sobre esse processo, sobre
esse preço que nós iremos ter que pagar. Porque às vezes tem pessoas que é usada pelo inimigo para vir trazer para você medo, cuidado com o preço que você vai pagar. Não. E quando eu estava a meditar nessa mensagem, o Espírito Santo falou algo importante e eu tenho meditado muito sobre isso, porque eu nunca vi alguém falar sobre isso, né? Mas possivelmente deve ter pessoas que já falaram, mas eu não sei. Inclusive, possa ter pessoas que cheguem para você e digam assim: olha, realmente, se você fizer isso, você vai pagar o preço, porque é isso que acontece nessa situação, dessa escolha aqui. Você vai pagar o preço, mas pronto. Quando você está com Deus, esse preço que é pago fica mais, né? Fica mais leve, porque o Senhor vai te colocar nas aprovações, na aprovação, né? No deserto, Ele vai te testar. Você vai passar pelo processo, mas você não vai estar só. Então, quando alguém vem falar para você, né, um homem de Deus, assim, dessa maneira, pelo processo que você, você vai pagar o preço, sim, você pode aceitar. Por quê? Porque ali ele está sendo usado por Deus para lhe dizer algo que realmente é verdade. Você vai pagar o preço, mas ele vai estar falando de uma certa maneira, né, com amor de Deus, de uma forma para que você saiba dessas verdades. Porém, já tem outro lado, quando vem alguém falar para você de uma maneira diferente, te colocando medo, aí já é diferente, porque diz na palavra do Senhor, né, que Ele não nos dá um espírito de medo nem de confusão, e sim de paz, tranquilidade e calma. Então, preço nós todos iremos pagar. Mas eu tenho uma notícia boa para você, né? Eu não. O Senhor tem uma notícia boa para você. Quando eu estava a meditar nessa passagem de pagar o preço, né, pelo processo que você vai ter que passar, porque só vai chegar na promessa, né, que Deus tem para você, se você passar pelo processo. Aí sim, você vai ter grandes coisas de Deus para sua vida. Mas antes de você chegar na promessa que Deus tem para você, você precisa passar pelo processo. O processo que te faz crescer. O processo que te faz amadurecer. O processo que te fortalece. Aleluia. Aí sim você chega nas promessas de Cristo para a sua vida. Então, quando eu estava meditando nesta passagem, né, de pagar o preço por algo que é nossa escolha, nós vamos ter que pagar. Não importa se é dentro da igreja, não importa se é na sua família, dentro da sua casa, não importa se é no trabalho, mas isso é de uma forma geral por alguma atitude ou uma decisão que você tomou. Então, quando eu estava a meditar nessa passagem, que temos que pagar o preço por algo que nós vamos escolher, porém o Espírito Santo me falou e disse: olha, escuta bem, o preço que você vai pagar não se compara ao preço que eu, Senhor, levei na cruz. Porque o Senhor, Ele pagou um preço muito caro. O preço que nem eu, nem você conseguiríamos pagar. Então, maior do que esse preço é o de Cristo. Esse preço que nós iremos ter que pagar por uma decisão que nós tomamos, não se compara ao preço que o Senhor pagou naquela cruz do Calvário. Isso é uma notícia boa para você, para nós se motivarmos. Por quê? Porque o Senhor, Ele não vai te dar uma cruz da qual você não vai poder carregar. Ele vai te dar uma cruz da qual você vai aguentar a passar pelo processo. Então, Ele falou isso para mim, disse que o preço que nós iremos pagar nem se compara ao preço que Ele pagou na cruz. E eu fiquei a meditar nessa passagem, né? E é verdade, porque não se compara, né, o preço de Jesus que Ele teve que levar na cruz. Então, referente a isso, o nosso nem se compara ao de Jesus Cristo, aleluia. Então, eu fiquei a meditar nessa passagem, fiquei a meditar nesse livro aqui, que tem muitos a nos ensinar. Meditei, porque nós iremos ter que pagar preço, então pague seu preço.
com a cara limpa, pague seu preço com alegria, com felicidade, porque Deus está com você. Pague o preço, passe pela promessa, dando glória, passe pelo processo, né? Não pela promessa, desculpa. Passe pelo processo, dando glória, louvando, agradecendo a Deus pelo processo que você está passando, né? Para que depois venha ser digno das promessas de Cristo para a sua vida, dos planos de Deus para a sua vida. Então passe pelo processo, porque faz parte do nosso crescimento. Então eu vim muito meditando sobre essa mensagem, né? Nós sim devemos ter que aprender a passar por esse processo, temos que aprender a pagar o preço por certas decisões, né? Mas isso faz parte da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, vai fazer parte da sua vida e vai fazer parte da minha vida. Então, eu também tenho uma mensagem também, né, para todas aquelas pessoas que ainda não casaram, né, que ainda não casaram. Então, assim, não tenha pressa para casar, né, porque muitas vezes a gente tem muita pressa para casar. Então, eu falo assim, não tenha pressa para casar. Primeiramente, busque a descobrir qual é o seu chamado. Quando você descobrir qual é o seu chamado, aí sim você vai buscar a sua noiva ou o seu noivo. Mas primeiro, busque primeiro o seu chamado. Aí sim você vai e se casa. Por quê? Porque se você fizer o contrário, se você primeiro casar e depois descobrir o seu chamado, o seu cônjuge possa não se adequar ao seu chamado. Quando eu falo chamado, eu falo no modo geral, né? Eu não só falo no ministério de uma igreja, não. Eu falo também se você tiver um chamado lá fora para uma profissão diferente. Então, primeiro, descubra o seu chamado e depois você escolhe a sua esposa ou seu esposo. Ah, Alessandra, mas eu sou da igreja, mas pronto, né? Quero estar com uma pessoa que não pratica a mesma fé que eu, não está na igreja. Porque eu acredito que o Senhor, eu acredito que ele vai ser transformado, eu acredito que ele vai se converter. Eu acredito que aí eu até possa convertê-lo. Irmã ou irmãos, presta atenção. Ninguém convence ninguém. Ninguém conserta ninguém, ninguém converte ninguém. A única pessoa que convence é o Espírito Santo. Convence do juízo, da justiça e do pecado. Você não vai conseguir converter o seu cônjuge. Só o Espírito Santo. Então, espera no Senhor, espera no tempo do processo, espera o tempo do processo, que tudo tem seu tempo. E aí sim, você busca aquilo que você quer para você. Não tenha pressa, não tenha pressa. Procure primeiro a sua chamada e depois você, né, vê o seu noivo ou sua noiva. E eu também tenho algo também para falar, que é sobre um exemplo, né, do processo que nós devemos passar. Peço também desculpa, porque aqui acabou de cair a câmera, mas pronto, vamos dar continuidade. Vamos lá. Então, também tenho algo para falar para vocês. Olha, logo que eu tenho algo para falar para vocês no exemplo, né? Também tem um ditado muito aí popular, né? Eu acho que o inimigo está enfurecido, né? Porque ele acabou de derrubar minha câmera. Mas pronto. Que diz assim: quem não aparece não é lembrado, não é visto. Eu digo para você que esse conceito não vale nos planos de Deus. Por quê? Porque para Deus é diferente. José do Egito, ele estava dentro do buraco. E ele foi lembrado. Ele não estava lembrado quando estava dentro do buraco. Mas o Senhor o levantou. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Mas o Senhor levantou. Então, para Deus, esse ditado não funciona.
porque ele levanta quem ele quiser. Independente que a pessoa está sendo vista ou não, não precisa ser visto. Lembra de Davi? Davi era o último lá da fila, nem lembrado pelo seu próprio pai. Mas, quando o Senhor quer levantar, o que foi que o Senhor fez? Mandou o profeta Samuel. Então, o que aconteceu? Vai buscar aquele menino. Mas é outra coisa que eu também quero falar para você, que é um exemplo do processo, né? Do processo que nós iremos passar para chegar à promessa, né? E muitas pessoas não chegam nessas promessas que Deus tem para sua vida porque não sabe esperar o tempo do processo. E acaba estragando, né? Esse tempo, o processo. Você tem que passar para se amadurecer, principalmente para você crescer espiritualmente. Eu vou dar um exemplo aqui de uma mulher grávida. Uma mulher grávida, quando ela está grávida, ela, na verdade, antes dela estar grávida, ela foi chamada, né? Para ser o quê? A mãe. Porque todos nós temos uma chamada aqui na Terra. Então, essa pessoa que está grávida, ela foi chamada para ser mãe. E ela ainda nem sabe que vai ser mãe. Porém, ela já está gerando o filho dentro do seu ventre. Então, ela está passando, né? Ela tem ali um bebê, mas ela não sabe nem ainda que está grávida. Mas para essa mãe chegar na promessa que Deus tem para a vida dela, né? Que é ter seus filhos, seu bebê em suas mãos, o que acontece? Ela vai ter que passar pelo processo. O processo. Então, ela não está nem sabendo que está grávida. Aí depois ela faz um teste, ela sabe que está grávida. E aí já vem toda a felicidade. Então ela vai ter que passar pelo processo. Você lembra logo no início do vídeo que eu falei para você que o processo ele dói, ele machuca, ele desanima, ele desmotiva, ele magoa. Por quê? Porque esse processo é o processo das dores. Ela vai começar nos primeiros 3 meses a sentir náuseas, depois ela vai ter desconforto, a barriga vai começar a crescer, ela vai começar a inchar, depois ela vai ter dores ali, dores acolá, vai ter todo aquele processo que nós já sabemos, para você que é mãe, nós sabemos o processo que nós temos que passar, né? Então, todo aquele processo até chegar aonde? Na promessa. E depois, né, que você chega na promessa, é algo maravilhoso. Por quê? Porque primeiro você passa pelo processo das dores, né, da desmotivação, que vai doer, para depois você ter a recompensa. E no final a recompensa é maravilhosa, mas para isso você tem que passar pelo aquele processo, né? Um processo de te amadurecer, um processo para te fazer grande, para você depois chegar na promessa que Deus tem para você. Então isso é um exemplo, eu poderia dar outros, né? Poderia dar muitos exemplos aqui, tanto do José do Egito também, né? Então ele teve que passar por muitos processos para depois chegar onde ele chegou, né? Mas ele teve que passar pelo processo. O processo do tempo, né? O teste, né? Do amadurecimento para chegar onde ele chegou. E nisso eu deixo para você, né? Essa mensagem de hoje. Espero que você tenha, né? Gostado dessa mensagem. Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Espero que você medite essa mensagem, guarde essa mensagem no seu coração, porque é uma mensagem que ela é muito valorosa para nossas vidas. Eu aqui vou me despedir de você. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe. Dê seu like, não esqueça. E siga-nos através do nosso canal do YouTube. Siga também através do Instagram. E eu deixo vocês e que Deus abençoe a sua vida. Eu espero ter hoje trazido uma mensagem que tenha sido uma bênção para o seu coração. Que Deus abençoe.